Até o ponto, né, que bom, a minha história todo mundo sabe, eu fiquei milionário na bolsa com 24 anos, fiz lá o robô, e aí eu comecei a pegar nojo e tal, fui sair com um monte de mulher, eu me frustrei, tava dentro do adultério, porque eu enxergava nos outros, mas não conseguia enxergar em mim, tá ligado? Aí no caso do adultério, você vai pegando as modelinhos, decide fazer tatuagem, começa a fazer essas porcarias. E aí eu é, fui vivendo, pessoal. E nisso tudo eu fui criando a minha base, que não é filosófica, porque é o seguinte, pessoal, eu entendi que realmente Deus existe, só que a gente está muito enganado sobre Deus. E que só tem um jeito da gente compreender Deus, pessoal, que é através da Bíblia, tá? Através da nossa leitura da Bíblia, através do nosso empenho em entender a Bíblia. Porque o que geralmente um católico faz? Ele vai na igreja, escuta o padre e acha que isso está bom. O que um evangélico faz? Ele vai lá, entra num templo lá, escuta falar do dízimo, porque é só isso que eles falam, só enganam na questão do dízimo. Isso eu posso falar numa outra hora, mas praticamente só enganam sobre o dízimo, não tem nada a ver com o que eles falam, e ganham dízimo. Ou coisas piores que até vou fazer react hoje para vocês verem. Né? E aí, pessoal, para vocês entenderem que eu falo de uma coisa que eu vivenciei na minha vida e que eu busquei. Eu saí de um lugar totalmente revoltado, com pai punk, mãe punk. Por exemplo, meu pai roubou minha mãe de um outro cara que ficou milionário, um tal de Arthur Matos Casas, que namorava minha mãe. Aí meu pai foi lá, fala a real, fala tudo pra você, fala até nome. E meu pai roubou ela dele, meu pai só se ferrou. Então, tipo assim, não que minha mãe seja mal, mas que ela seja ignorante também, né? E ela até hoje tem esse espírito de querer ser punk e tal e comer merda. Mas fazer o quê? E aí, pessoal, fui compreendendo que, na verdade, a gente não é realmente uma coisa fixa, né? A gente é uma coisa mutante que muda conforme a gente muda por dentro, né? E, bom, pessoal, o que eu quero falar da minha história pra vocês é o seguinte. Desde pequeno, eu tenho um sentimento muito grande de que eu não pertenço a esse lugar, de que eu não tenho nada a ver com as pessoas desse lugar, sabe, pessoal? Então, assim, as pessoas que eu procuro na internet não são as pessoas que são populares, não são as pessoas que têm um monte de gente por trás ou que se sente confortável com o que está acontecendo na própria vida, nem com as pessoas na sua volta, tá? Nisso tudo eu comecei a estudar energia, entender o que é ressonância, entender o que é meio, entender como que a gente se conecta, o que nós realmente somos, qual que é o verdadeiro planeta que a gente vive, o que nós realmente somos, né? Isso é importante. E eu tô querendo passar uma mensagem para vocês, pessoal, que para mim me prejudica. Por quê? Pensa, eu falo de graça para vocês aqui e eu recebo processo. Eu falo de graça para vocês aqui e eu perco o canal. Eu falo de graça para vocês aqui e vem cara ficar me xingando o dia inteiro. Eu só tô vendo as mensagens sendo excluídas pelo Ítalo. Um monte de cara me xingando. Então o que vocês precisam entender, pessoal, que o que eu tô fazendo é algo valioso e que eu gostaria que vocês aproveitassem. Tá bom? Então, pessoal, antes de mais nada, eu quero explicar o porquê que eu chamo Jesus de Jesus e porquê que claramente o nome dele não é Jesus, nem é Yeshua, como falam, Yeshua, tá? Galera, eu não sei se vocês sabem, mas nos meus estudos eu percebi uma coisa que faz muito sentido. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? É o seguinte, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas em hebraico, tá? Em hebraico, nome, a palavra nome, o que significa nome? Por exemplo, meu pai me deu o nome do pai dele, Mário Schwartzman, que é o sobrenome do meu pai. A maior parte das pessoas hoje dão nomes sem entender por que dão nomes. Dão nome, tipo, tem gente que dá uns nomes realmente bizarros, sem significado nenhum, mas no judaísmo não era assim, tá? Nunca foi. No judaísmo, o nome significa Shem. O nome, em hebraico, é Shem, tá? Só que nome não significa só nome, tá? Se vocês olharem a Bíblia inteira, pessoal, o nome que foi dado para os lugares era uma reputação, tinha um significado, tá? Por exemplo, aqui é o poço de Isaac, o poço de Jacó, aqui é... Eles davam o nome conforme um acontecimento, conforme uma coisa significativa,
tá? Os nomes em hebraico, eles têm significados. Elial, Isaial, todos os nomes têm realmente significados, pessoal. Porque nome em hebraico, pessoal, ele significa reputação, fama. O nome tem um significado. A gente tem nomes, nos foi dado nomes que não tem significado nenhum. Por exemplo, Mário tem significado em italiano, homem por excelência. Né? Schwarzman é homem negro, homem preto. O nome em hebraico, ele sempre teve um significado. E, inclusive, se você for ler a Bíblia, você percebe que quando as pessoas se convertiam, o próprio Jesus batizava ela com outros nomes. Seu nome agora é Matitial, Mateus. O seu nome agora é Cefas, é Pedro. Então, Cefas acho que é em grego, né? Mas o nome é Pedro. Então, foi dado um nome porque o nome sempre teve significância, tá? O nome Jesus, que veio de Jesus, que significa isso, é um porco, é o nome que Roma deu para Jesus. E o nome Yeshua, que os judeus deram para Jesus no Talmud, significa, até tem aqui, ó, o nome inteiro, significa seja apagado o seu nome e sua memória para todo sempre. Então, Yeshua, que foi o nome que os judeus deram no Talmud, não faz sentido. O nome romano também não é. Isso é um porco. O nome no judaísmo sempre teve um significado. O que tem sido discutido na internet é o nome de Jesus claramente só pode ser um. Cada pessoa que tem um nome no judaísmo é um nome com um significado muito forte. Tá? E realmente o nome de Jesus em hebraico é Deus é minha salvação, porque é aquilo, o que Jesus deixou pra gente? Deus deixou pra gente a salvação através da mensagem daquele judeu, e aquele judeu é a salvação. Isso vocês não entendem porque vocês não compreendem ainda que vocês não são esses caras, desculpa, meus haters, ridículos que ficam me xingando. Isso que vocês são como vocês são demônios, tá ligado? Vocês se transformaram em demônios, pessoal. A verdade é essa. Eu, pessoal, não vou negar pra vocês. Eu já fiz muitas experiências com substâncias, apesar de que substâncias que são proibidas, substâncias naturais. E eu sempre procurei o natural. Tá? E existe uma substância, que acho que muita gente já conhece, que é um ácido que não existe mais puro, só existe o falsificado. Se vocês um dia usarem aquela merda, vocês vão perceber que aquilo vai mudar a frequência do seu cérebro e que claramente todos nós estamos nos transformando em demônios, pessoal. Quando Jesus fala de demônios ou de anjos, ou de anjos não, de santos, tá? Que está acima de anjo, tá? A gente foi criado acima dos anjos. É que vocês não sabem disso. Mas o nosso subproduto é ou acima dos anjos ou abaixo de tudo, tá? Ou nós vamos virar santos. Não santo, não pense em santo de igreja, não. Quem a igreja diz que foi pro céu, pode rir. Muito provavelmente, a não ser aquele, vou falar assim, Paulo, a mãe de Jesus, tá, beleza, eu tô falando desses santos aí que pagam em euro pra virar santo, essa galera que se adora, minha avó virou santo, o meu tio virou santo, esquece esses aí, tá? Não dá pra saber, a gente não sabe, muito menos o Papa ou a Igreja Católica sabe quem vai pra um lado ou quem vai pro outro. O que a gente percebe é que com o tempo a igreja foi se degradando tanto que os exemplos deles foram cada vez piores. Tá? Mas que seja. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que no judaísmo tudo tem significado. Para Deus, tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então, o nome de Jesus, que a gente chama de Jesus, não é Jesus. Tá? Assim como Jesus também não é a pessoa que a gente acha que é, baseado nas pessoas que a gente enxerga. Por exemplo, quando você vê o Papa dizendo papai, que é uma coisa que é proibida na Bíblia, não é Jesus ali. Quando você vê qualquer pessoa religiosa que se diz de uma denominação, quanto mais se a pessoa falar em denominação, pessoal, não tem Jesus ali. Jesus não está em nenhuma denominação. Jesus não está em nenhuma religião. Jesus está acima disso. Jesus é
o homem, né? A gente chama de Jesus o homem que tinha o Espírito Santo de Deus. Eu acho que vocês não entenderam ainda o significado da Bíblia, tá? O significado da Bíblia, de Deus, de Jesus, de tudo que aonde o suprassumo, o resultado que se espera seguindo a Deus é obter o Espírito Santo de Deus. Jesus obteve o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. Imagina como se fosse a mesma coisa, só que em outras dimensão. Por exemplo, Jesus foi um homem vivo na nossa dimensão. Você via Jesus, Jesus tinha corpo. Jesus estava aqui com a gente, tá? Ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Você já viu um espírito, pessoal? Ninguém viu espírito. Desculpa, pessoal. Se só viu coisa ruim. Coisa boa, nunca vi ninguém que viu coisa boa realmente. Só essas paradas ruins aqui nessa terra. Então Jesus tinha o Espírito Santo. Isso faz com que ele seja Deus. Jesus falou: vós sois deuses, que é isso que está escrito na Bíblia. Mas todos nós somos deuses? Não, pessoal. Na verdade, nessa terra, ninguém é Deus. Por quê? Porque Deus, pessoal, a gente só pode se tornar se a gente receber o Espírito Santo. Tá? Talvez vocês não entendam nada do que eu falo, não importa. Mas a pessoa que você é hoje não é realmente quem você é como você está. Entenda que no judaísmo, até no português, né? Talvez não no americano, existe uma diferença entre ser e estar, tá? Ser e estar. Você não é o que você está. Geralmente as pessoas são o que elas carregam. O que elas carregam? As desgraças que elas escutam dos pais, os ensinamentos que ela recebe da escola, os ensinamentos que ela recebe da faculdade, os ensinamentos que ela recebe da vida, os exemplos que ela viu na vida. Então a gente vê as pessoas fazendo besteira e, pessoal, eu fiz muita besteira e a única coisa que eu entendi da Bíblia é o seguinte: fez besteira, arrependa-se. Tá? O único jeito de você obter o Espírito Santo é mediante o arrependimento de quem você era ou do que você faz. O arrependimento e a conversão. Tá? O que você espera quando você quer seguir Jesus é que a sua vida se resolva não no âmbito material apenas, porque Deus resolve no âmbito material. Eu não quero dizer que você vai ser bilionário, que você vai andar de Mercedes, de Mustang para que os outros batam palmas para você, para que você seja idolatrado. Eu não tô falando isso. E olha aqui, pessoal, eu vivi isso na minha vida. Eu me tornei muito milionário muito cedo, com 24 anos, pessoal. Então pensa que eu comecei com 21. E eu era um fudido. Eu andei com todo tipo de carro conversível que tem. Tive as minas que vocês falam, nossa e tal. E só foi um inferno na minha vida, tá? Se você quer só uma coisa, você pode obter, e eu sempre ensinei, até para ex-alunos que vocês conhecem famosos, que vai e reza pro diabo, faz um pacto lá com ele, acerta-se com ele e tá resolvido. Você vai ganhar o que você quer, só que você vai perder uma coisa muito valiosa, né? Pessoal, vocês riem do satanismo, mas todas as pessoas acima de vocês seguem o satanismo. Você não viu a live de ontem? O cara falando, você precisa entender a base. O cara que é quase um semideus da psicologia moderna, né? Chamam ele, né? Ele que é quase canonizado, é um santo, né? É o Exu Caveirinha. Vocês não viram o Exu Caveirinha, pessoal? Vocês viram? Se vocês não viram, assistam a live de ontem, tá? Então, pessoal, quando você segue ou busca Jesus, ou seja lá o judaísmo, você quer a plenitude. A plenitude, pessoal, não deixa de não ser abundante, mas a plenitude não é egoísta. A plenitude, pessoal, ela não é simplesmente uma coisa só. Por exemplo, tem gente que tem muita grana. Por exemplo, o Flávio Augusto não é bilionário? Ele diz. Eu não sei se ele tem essa liquidez toda e se é real. Mas ele também tem junto uma ausência de saúde muito grande. Concorda ou discorda? Falando nada, não disse nem do que. Então, pessoal, a plenitude, ela vai, por exemplo, em você conseguir coisas jovens, em você ter coisas que, se alguma pessoa, por exemplo, eu não vou esconder, pessoal, eu sofri uma decepção muito grande, tá? Não, diferente do que falam de
ser corno, o pessoal fica falando de ser corno. Não, eu não fui corno, pessoal. Eu simplesmente tive uma decepção muito grande que a pessoa que estava do meu lado não aguentou a pressão da porrada que eu levo, tá? E ela não quis seguir do lado. E ela tem um filho meu, tá? Isso é uma decepção que eu carrego em mim, o meu filho, tá? Agora, pessoal, eu vou ser sincero pra vocês. Deus não demorou nada para agir na minha vida a partir do momento que eu me arrependi de todos os erros que eu carregava. Porque eu realmente não fazia nada do que eu fiz para ajudar os outros. Eu fazia por raiva. Eu fazia com ódio de vocês. Porque eu também sinto ódio recebendo tanto ódio. Eu devolvi o ódio com ódio, entendeu? Fora outras coisas, como eu bebia, eu tinha vários problemas que eu não tinha percebido, vários erros, eu tinha vários descontroles. E quando a gente compreende, tá, que na Bíblia a busca da Bíblia não é só a prosperidade, porque a prosperidade que o mundo chama de prosperidade é pobreza, tá? E que sim, o resultado do que se espera quando você quer seguir a Bíblia é o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus é Deus junto com você. Então a única forma de você se tornar Deus é você recebendo o Espírito Santo de Deus. Isso vocês precisam compreender, que o que se espera de ter Deus na sua vida é muito superior a ser milionário e sair numa revista para que sua família, que sempre te odiou, te ame. Porque, na verdade, muitas pessoas buscam a aprovação dos outros. Muitas pessoas pensam, eu preciso disso para que as pessoas que não gostam de mim comecem a gostar. Eu aprendi isso quando eu andava com modelo, quando eu andava só com aquelas meninas que Deus me livre. Amém. Quando eu namorava essas meninas, por quê? Eu percebi o seguinte, eu tava querendo a aprovação de pessoas que eu meio que não dou a mínima, porque é só uma coisa carnal, tá ligado? É só tchaca-tchaca na buchaca, é uma coisa doentia, uma coisa demoníaca, tá ligado? A gente vai se tornando doente. Por que a gente vai se tornando doente? Por exemplo, não é normal que as pessoas se masturbem? É normal, a gente pensa, então a gente faz igual. E a gente fazendo igual, a gente se torna tão escravo quanto elas. Não é normal que as pessoas rezem pra santo? Então o que acontece quando a gente reza pra santo? A gente se torna escravo como elas. É por isso que os judeus riem dos católicos, porque os judeus sabem o seguinte, esse Jesus que eles chamam de Jesus, não é o verdadeiro Messias. Tá? Por que não é o verdadeiro Messias? Porque o Messias nunca ia querer que as pessoas idolatrassem gesso. E Jesus, o verdadeiro, que é Deus salva, tá? Deus é a minha salvação. Pessoal, eu não vou entrar na discussão se é Yahusha ou se é Shaial. Eu não sei o nome de Deus, nem o nome do filho dele, porque não me foi revelado. Deus não me deu essa revelação, então eu não vou. Simplesmente eu entendo que o nome de Jesus é a reputação dele, porque nome em hebraico é reputação. A reputação que eu tenho de Jesus é a reputação que ele deu na minha vida. Jesus me ensinou que Deus é a salvação. Deus é a salvação. Então a reputação de Jesus na minha vida é Deus é a salvação. Tá? Que aí pode ser Yahweh, Shashayal, não me importa, não sei. Tá? Já Yeshua, Jesus Cristo, são nomes que a gente usa. Jesus Cristo eu uso por ser conveniente. Eu acho que vai ser a última vez que eu vou falar esse nome, porque eu uso para ser conveniente para todos, tá? Mas é óbvio que não é Jesus, não é esse nome o nome dele. Isso é um nome ofensivo. Tá bom, pessoal? Então, só para vocês entenderem a questão do nome também. Tá bom, pessoal? Nome é reputação em hebraico. Nome é fama em hebraico. Então, o nome de uma pessoa é a fama que ela vai carregar. Hoje, o meu nome é sem sucesso. Entendeu? Eu abri mão do meu sucesso, abri mão de tudo que eu tenho para ensinar uma parte de pessoas que vale a pena, que eu tô me botando em risco por elas. Já uma outra parte de idiotas que ficam aqui perdendo tempo e vão se masturbar ou vão viver como escravos por muito tempo comendo salsicha, economizando, achando que isso vai gerar riqueza ou que vai gerar alguma coisa de bom, a não ser um câncer ou qualquer outra merda. Você tá entendendo? Então, o meu nome é sem sucesso. Em português bem claro. Por quê? Porque eu abri mão de tudo, porque eu percebi o seguinte, eu gosto de falar de Deus, eu gosto disso. Isso é o que eu gosto. Tá? Eu gosto de estudar Deus. Tá? Então, vocês entenderam o que é o nome de uma pessoa em hebraico. O nome de uma pessoa em hebraico é a reputação dessa pessoa. Tá bom?
Então, Jesus Cristo não é Jesus Cristo, e Jesus não é, porque isso é um porco, não é o nome do nosso Salvador, nem é Yeshua, que é o nome que os judeus deram no Talmud, porque os judeus querem que o nome dele seja esquecido, porque os judeus querem que o nome dele não seja lembrado, porque os judeus querem apagar ele da história. Compreenderam? Então é o seguinte, entendendo isso tudo, pessoal,